Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título do julgamento à ressurreição. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado para o perdão dos pecados da humanidade. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para vencer a morte física e vencer a morte eterna, nos concedendo vida plena e eterna no céu. Nesta lição, realizaremos um estudo detalhado da prisão à ressurreição de Cristo, compreendendo como se materializou no ponto número 1, a prisão de Jesus. No ponto número 2, o julgamento e condenação de Jesus. No ponto número 3, a crucificação e a morte de Jesus. E finalizando o nosso estudo, entenderemos qual é a natureza da ressurreição de Jesus. Item número 1, a prisão de Jesus. Jesus demonstrou um profundo amor em relação a Judas Iscariotes, pois deu-lhe a oportunidade de se arrepender e pedir perdão a Deus, por exemplo, como por ocasião da ceia do Senhor. Mas a mente e o coração de Judas Iscariotes já estavam cauterizados, dominados inteiramente por Satanás, e aprove a Judas, o traidor, não por predestinação, mas pela sua própria dura cerviz, entregar o nosso mestre aos seus algozes para que fosse então preso. A traição de Judas Iscariotes. Judas, um dos 12 apóstolos, por se deixar levar pela cobiça, ganância, pelo dinheiro, traiu o mestre e, com um beijo no rosto de Jesus, apontou-o aos guardas como sendo o líder dos cristãos. Segundo a visão dos evangelistas Mateus e Lucas, vamos delinear os fatos desta traição e prisão de Jesus. E o primeiro acontecimento da traição de Jesus foi que Judas Iscariotes concorda em trair Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam matar Jesus, mas tinham receio do povo. Porém, Judas Iscariotes, sob os domínios de Satanás, perguntou a eles quando lhes pagariam em dinheiro, para em troca ele entregar Jesus para ser preso. Os sacerdotes fixaram o preço da prisão de Jesus por 30 moedas de prata. Isto está escrito em Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. Nós, nesta aula, vamos ler apenas alguns textos bíblicos da lição, porque o tempo é exíguo para que nós possamos ler todos os textos. Mas você que está assistindo esta aula pode acessar a nossa página, que está registrada aí no rodapé, na parte final do slide, e lá você pode, então, obter as notas de aula com os textos que suportam os ensinos que aqui estão sendo ministrados. Um segundo acontecimento da traição de Jesus foi que Jesus revelou, melhor dizendo, que Judas Iscariotes iria traí-lo. Na última ceia ministrada pelo Senhor Jesus, Jesus revela que Judas Iscariotes iria traí-lo, entregando-o à prisão. Um terceiro acontecimento da traição de Jesus é que Judas conduz os soldados a uma multidão para prender Jesus, ou seja, a traição de Judas, e não de Jesus. Então, Judas ele conduz os soldados e uma multidão para prender Jesus. Jesus, depois de orar no Getsemane, tomado de muita angústia enquanto falava com seus discípulos,
percebe então a chegada de Judas Iscariotes, acompanhado dos soldados e de uma multidão, para apontar entre os que estavam no jardim quem era Jesus. Judas trai a Jesus, dando-lhe um beijo no rosto, e neste momento é interpelado pelo Senhor, que diz-lhe: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48 diz: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhes perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Um quarto acontecimento é que Jesus é preso, então, e levado para a casa do sumo sacerdote. Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, e no caminho seus algozes zombaram e bateram nele. No romper do dia, levaram Jesus diante do sinédrio, uma espécie de tribunal, para ser então interrogado. Ponto número 2 da lição: o julgamento e a condenação de Jesus. Jesus, anunciando o reino de Deus, quebrou todos os paradigmas de domínio político, religioso, econômico e social da época. Então, as autoridades eclesiásticas e políticas, vendo em Jesus uma ameaça de libertação do povo quanto a estes domínios já instalados, e vendo também a cada dia Jesus arrastar multidões a segui-lo, procuraram então matá-lo, de forma a anular a sua influência e a de seus discípulos diante do povo. Após a prisão de Jesus, pelo menos 4 julgamentos foram perpetrados para este intento, aos quais nós vamos passar a citá-los agora. E o primeiro julgamento de Jesus foi o julgamento religioso, feito por Caifás. Jesus é submetido a um julgamento religioso com testemunhas falsas, e para incriminá-lo, o induziram a proferir que era o Filho de Deus. E Jesus, ao proclamar esta verdade, passou a ser acusado de blasfemo, e o agrediram fisicamente. Estes escarnecedores não provaram o contrário do que Jesus dissera e discricionariamente o colocaram na condição de réu de morte e o levaram perante a Pôncio Pilatos para um primeiro julgamento político romano. Depois nós tivemos um primeiro julgamento, na realidade, tivemos um primeiro julgamento político de Jesus agora por Pilatos. O primeiro julgamento foi um julgamento religioso. E um segundo julgamento, um julgamento político, feito por Pilatos. Pilatos interroga Jesus e não vê nele nenhum argumento ou prova política de que Jesus incitava ao povo não pagar tributo ao Império Romano, e muito menos provocar uma rebelião armada, pois o argumento de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não implica nenhum crime contra Roma. Sabendo que Jesus era da Galileia, pertencente à jurisdição de Herodes, então Pilatos envia Jesus para Herodes. E aí vem o julgamento, o segundo julgamento político de Jesus por Herodes. Apesar do interrogatório feito por Herodes a Jesus e das falsas acusações dos sacerdotes e dos escribas, Herodes não encontra nenhum fato político de condenação. Porém, trata Jesus com desprezo, escarnece-o e devolve-o a Pilatos. E aí vem o segundo julgamento político,
mas também com conotação religiosa, de Jesus por Pilatos. Pilatos, na condição de agradar politicamente e religiosamente a multidão, apesar de não encontrar nenhuma culpa em Jesus, mesmo advertido da inocência de Jesus por sua mulher, covardemente, num gesto simbólico, lava as mãos, querendo demonstrar que se eximia da condenação de crucificar a Jesus. Então entrega Jesus aos soldados para a crucificação, a pedido do povo, cuja escolha de libertação recaíra no homicida Barrabás, pois em ocasião da festa da Páscoa era-lhe forçoso soltar-lhe então um detento. E nesse sentido, em Mateus capítulo de número 27, versículos 15 ao 31, diz assim a palavra do Senhor com relação aos julgamentos. Mateus capítulo 27, versículos 15 ao 31. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele solte, Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandando açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Então, neste sentido, nós tivemos aí 4 julgamentos de Jesus. Quatro julgamentos. Um julgamento religioso, feito por Caifás, e 3 julgamentos políticos. Um feito por Herodes e 2 feitos por Pilatos, tendo este último uma conotação também religiosa, já que os sacerdotes estavam lá para a escolha de Jesus para a crucificação. Portanto, uma casta religiosa unida a uma casta política condenaram Jesus de forma injusta à crucificação, ou seja, morte na cruz do Calvário. O item número 3 da lição traz a crucificação e a morte de Jesus. A palavra cruz vem do termo latim crux e do grego saltaros, ou escolopos, que originalmente representava uma estaca vertical na qual o condenado era amarrado ou pregado. Na cronologia da civilização humana, o método da crucificação foi muito utilizado pelos assírios, pelos medos, pelos persas
pelos fenícios, pelos cartagineses, pelos gregos e pelos romanos. A crucificação pública, ela tinha um objetivo de dissuadir os opositores de cometerem crimes, tais como traição, rebeliões, deserção, roubo, pirataria, assassinatos, etc. Foi com Constantino, imperador romano, que se converteu ao cristianismo, que esta prática foi então abolida por volta do século IV depois de Cristo. Nesse sentido, alguns procedimentos eram adotados para a crucificação. Antes de uma pessoa ser crucificada, ela era flagelada por pesados açoites. Depois era obrigada a carregar sua própria cruz a um local público para a crucificação, levando então em seu pescoço uma placa onde se anunciava qual foi o seu crime realizado. O condenado, ele era amarrado e pregado na cruz do Calvário, exposto ao sol, aos insetos, com sede, com dores insuportáveis, não só pelas agressões físicas sofridas, mas também pela posição imóvel e retorcida do corpo na cruz, morrendo ao longo do tempo por inanição. Muitas vezes, ele era dado à vítima bebidas entorpecentes para resistir às dores e ainda para abreviar a hora da morte. As pernas do condenado eram quebradas para, sem apoio do peso do corpo, a vítima morrer sufocada, sem poder, então, respirar. Temos alguns acontecimentos relacionados à crucificação de Jesus. Jesus, ele foi entregue, no primeiro acontecimento, aos soldados. Os soldados tomaram a Jesus, o despiram e o colocaram com um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre sua cabeça e colocaram também na sua mão direita um caniço e escarneceram de Jesus. Vestiram-no com suas próprias vestes e o levaram para ser crucificado. Simão, um segundo acontecimento, Simão, um cirineu, carrega a cruz de Cristo. Jesus, muito fragilizado fisicamente e emocionalmente, não tem forças para carregar a cruz. Então, os romanos obrigam a Simão, um cirineu, que vinha do campo, a carregar a cruz de Cristo. A lamentação das mulheres. As mulheres, muito provavelmente as que o acompanhavam em seu ministério, choravam e batiam nos peitos pelo sofrimento de Jesus. Entretanto, o mestre profetiza que elas deviam chorar por elas mesmas, pois Jerusalém seria destruída e muitos preferiam as catástrofes naturais do que viver em uma Jerusalém destruída, contemporaneamente tipificada para as demais gerações, o dia do juízo final. Um quarto acontecimento foi a bebida entorpecente dada a Jesus. Os soldados, era comum dar aos condenados na cruz bebidas entorpecentes para aliviar ou neutralizar as dores. Porém, Jesus rejeitou esta bebida, pois deveria estar sóbrio e consciente em sua missão. Um quinto acontecimento foi a repartição das vestes e da túnica de Jesus entre os soldados. Os soldados repartiram as vestes de Jesus para o cumprimento da profecia do Salmo 22, versículo 18. Pois era
prerrogativa dos executores se apropriarem das vestes das pessoas crucificadas. A crucificação entre os dois malfeitores. Sexto acontecimento, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores para o cumprimento da profecia de Isaías, do capítulo 53, versículo 12. Mas Marcos, capítulo 15, versículo de número 25 ao 30, diz: Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Nós vamos dar uma pausa aqui neste 7º acontecimento e vamos falar sobre as palavras, né? Aliás, vamos falar sobre o 7º acontecimento, que é a zombaria de Cristo na cruz. Com a epígrafe sobre a sua cabeça, este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, parte do público, autoridades eclesiásticos, soldados, sacerdotes, anciãos, escribas e até mesmo um dos ladrões escarneciam de Jesus. Dando agora uma pausa neste ponto aqui dos acontecimentos da crucificação, vamos falar um pouco aqui das 7 frases, ou seja, as palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. E a primeira foi que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso dirigido a Deus Pai. Uma segunda frase que Jesus falou foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, falando para o ladrão que pediu misericórdia ao Senhor. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Esta palavra foi direcionada a Maria, sua mãe, e ao apóstolo João, que passou a ser o cuidador de Maria após a morte de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui assumindo a humanidade, a nossa humanidade. Ele, então, se sente só, se sente desamparado, porque estava carregando sobre si os nossos pecados. Tenho sede, falou ele para os soldados. Está consumado, falou Jesus para o Pai, dizendo que a missão estava realizada segundo a vontade do Pai eterno. E a última frase, as últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, aqui Jesus efetivou a sua própria morte para a salvação da humanidade. Estas foram as 7 frases, as 7 palavras de Jesus na cruz. Retomando então os acontecimentos, o 8º acontecimento é que um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Após a sua morte, um soldado, para certificar-se da morte de Jesus e dos 2 ladrões, ele quebra as pernas dos malfeitores, porém as pernas de Jesus não as quebram, para que as escrituras fossem então cumpridas. Entretanto, o soldado abre o lado de Jesus com uma lança, saindo então sangue e água. Um nono acontecimento é que o véu do santuário se rasga do alto a baixo. A terra treme, as rochas se fendem e muitos dos santos ressuscitam. O véu aqui é o véu do templo.
que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Com a morte de Jesus, o nosso acesso ao Senhor não precisa mais de sacerdotes intermediários, mas tão somente por Cristo podemos chegar a Deus. Fenômenos naturais e a ressuscitação de muitos dos santos demonstram o poder de Jesus sobre a morte. O 10º acontecimento é que o centurião romano reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus. Testemunhas oculares de todos os acontecimentos reconheceram Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, especialmente o centurião romano. O sepultamento de Jesus. Jesus foi retirado da cruz a pedido de José de Arimateia a Pôncio Pilatos e sepultado em um sepulcro sob guarda vigiada a pedido dos sacerdotes e fariseus, pois haviam lembrado que Jesus ressuscitaria ao 3º dia, e para evitar a retirada do corpo de Jesus pelos seus discípulos, puseram guardas em frente ao túmulo. Mas qual é o significado da morte de Cristo? Aí de cima para baixo, aliás, de baixo para cima, nesta pirâmide, nós temos o primeiro significado, aí na cor vermelha, na base da pirâmide. A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão e Jesus tinha a plena consciência de sua missão. Jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, para nos conceder vida eterna. Jesus morreu por nós para que fôssemos conduzidos a Deus e por ter sofrido a nossa morte. Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Estes foram os significados da morte de Cristo. Vamos então agora para o último item da lição, a natureza da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é fato irrefutável e indubitável, melhor dizendo, sendo a ressurreição de Cristo a base fundamental de toda a teologia cristã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é débil, insignificante, ineficaz e vã. Portanto, não temos nenhum motivo para ter esperança, nenhum motivo para ter a esperança, para também um dia provarmos a ressurreição para uma vida eterna no céu. A verdade, então, absoluta é que Cristo ressuscitou, um corpo glorificado, e nós também ressuscitaremos, melhor dizendo, num corpo igual ao dele, imune ao pecado, sem limitação de tempo e espaço, num corpo glorificado pelo Senhor, e aí viveremos para sempre com ele nas mansões celestiais, livres da morte física e espiritual. Algumas evidências da ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada nos apresenta passagens bíblicas que evidenciam claramente a ressurreição de seu Jesus, tendo ele sido visto por inúmeras testemunhas após a sua crucificação e morte. A ressurreição de Cristo é a base fundamental da nossa fé, da nossa esperança, da nossa expectativa de um dia ser arrebatado pelo Senhor Jesus para viver com ele para sempre no céu. Podemos mencionar aqui pelo menos os seguintes textos bíblicos que comprovam materialmente esta condição da ressurreição plena do Senhor Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 24, versículos 1 ao 10 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que faziam parte do ministério de Jesus. Então, as evidências da ressurreição de Cristo é que ele foi visto, ressurreto, por Maria Madalena, pelas mulheres do seu ministério, pelo apóstolo Pedro, pelos seus discípulos, na ascensão ao céu, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, e também por mais de 500 pessoas, por Tiago e também pelo apóstolo Paulo na estrada que dava para Damasco. Mas qual foi o propósito da ressurreição de Cristo? Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando plenamente a nossa salvação da morte, da mais profunda sepultura, a justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos um corpo glorificado igual ao dele. Nossa grande esperança foi relatada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, que tipifica a nossa majestosa vitória sobre a morte, onde um dia viveremos plenamente e em abundância com o Senhor Jesus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 58, traz exatamente esta condição do arrebatamento da igreja. Ou seja, nós teremos então a ressurreição em Cristo para morar definitivamente no céu com o Senhor. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, tomamos conhecimento dos fatos relacionados à prisão, condenação, julgamento e ressurreição de Jesus. Quanto à sua prisão, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, com um beijo no seu rosto, que entregou à prisão no jardim do Getsemane. Aprendemos que Jesus, após a sua prisão, passou por 4 julgamentos, sendo um de cunho religioso e 3 de conotação política, pois para eles a mensagem divina era uma ameaça ao domínio na esfera religiosa e política que detinham sobre o povo. Jesus foi condenado à morte de cruz e de forma cruel e humilhante foi crucificado, sendo os fatos ocorridos na crucificação profetizados por ele mesmo, pelos profetas e pelas escrituras. Jesus na cruz proferiu 7 frases com conotação de perdão, de salvação, de vida eterna, de cuidado com os pais, de sensação de desamparo, de necessidade física e de consumação de sua missão de salvação de toda a humanidade. Finalizando a nossa aula, vimos que a ressurreição de Cristo significou a vitória sobre a morte física e eterna que nos propiciou a um dia ressuscitarmos para a vida eterna pelas mãos do Pai Eterno. A ressurreição de Jesus foi evidenciada por várias testemunhas oculares em pelo menos 7 ocasiões. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 13, encerrando o trimestre, que tem como título Renovação da Esperança. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.